A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 37, versículo 5, que diz: Com a sua voz, Deus troveja de forma maravilhosa, faz grandes coisas que não compreendemos. Vamos ver que aqui, nesse capítulo 37 do livro de Jó, vamos ver Eliú, o amigo mais novo de Jó, e vai concluir seu discurso, destacando a soberania de Deus através da grandeza da natureza. Lembra que os fenômenos climáticos, como tempestade, neve, ventos e raios, estão sob o controle divino. O objetivo é ensinar que o homem é pequeno diante de Deus e deve confiar, em sua justiça. Quando nós corremos pelos esses versículos, 24 versículos desse capítulo, nós vamos ver aqui, entre o versículo 1 e o versículo número 5, nós observamos aqui o quanto ele vai associar aqui o trovão à voz de Deus. Quando ele diz aqui, meu coração também treme diante disso e salta do seu lugar. Dai atentamente ouvidos ao estrondo da voz de Deus e ao som que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todo o céu e o seu relâmpago até os confins da terra. Depois do relâmpago, ruge uma grande voz. Ele troveja com a sua voz majestosa. Não retarda os raios quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja de forma maravilhosa. Faz grandes coisas que não compreendemos. Observamos que aqui ele vai falar sobre o som do trovão, que reflete o poder assustador. Ele diz que seu coração estremece, pois Deus faz coisas grandiosas que a mente humana não consegue compreender totalmente. Nenhum de nós conseguimos compreender, nossa mente é limitada para compreender, a grandeza de Deus. Quando a gente olha para os fenômenos da natureza, do controle do clima, que nós vemos que o homem mais que ele tente ter o controle, mas é o Senhor que tem o controle de tudo, quando ele começa a dizer, ele diz aqui a partir do versículo de 6 até o 13, ele diz: Pois diz a neve, cai sobre a terra, como também a chuva e aguaceiros aumentam. Ele sela as mãos de todo homem, para que todos saibam que ele os fez. Os animais selvagens entram nos esconderijos e ficam nos seus covis. Do recanto do sul sai o tufão e do norte o frio. Ao sopro de Deus forma-se o gelo e as águas imensas são geladas. Também de umidade carrega as espessas nuvens e as nuvens espalham relâmpagos. Fazem evoluções sobre a sua direção para efetuar tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a disciplina ou para a sua terra ou para o bem que faça vir as nuvens. Então, nós vamos observando que é Deus que manda, a neve, as chuvas, as tempestades. Então, Deus ele tem o controle do clima. Observamos nesses últimos dias terremotos. O homem não tem controle sobre isso, sobre os fenômenos, da natureza, mas que ele tente prever uma chuva, um vento, uma tempestade, um terremoto, tsunami, mas que ele tente fazer tudo isso, prever, mas é Deus que continua tendo controle. Muitas das vezes, quando ele chega, chega e vai muito além daquilo que até mesmo foi previsto. Então, até mesmo pode ir muito menos. Às vezes estão prevendo uma tempestade muito forte, e de repente ela é bem mais fraca. Então, ele faz com que as pessoas parem suas atividades diárias, para que reconheça a sua soberania. Quem nunca parou por causa de uma chuva, por causa de uma tempestade, de um vento forte, Então isso demonstra o quanto nós somos limitados e somos totalmente dependentes de Deus. Então o clima, ele é usado por Deus tanto para misericórdia e bênção da terra, como também, em alguma situação, vem para o juízo, para algo, que
resposta também de oração, até mesmo uma resposta, né, de rebeldia. Vamos ver aqui a partir do versículo 14, nós vamos ver ele falando aqui sobre as maravilhas insondáveis. Né? No versículo 14 ao 18, ele diz: Jó, Jó, inclina os teus ouvidos para isso, para e reflete sobre as obras maravilhosas de Deus. Sabes tu como Deus lhe dá as suas ordens e faz brilhar o relâmpago da sua luz? Compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daqueles que é perfeito no conhecimento? Tu cujas vestes são quentes quando a terra está calma por causa do vento sul? Por acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido, né, como um espelho fundido? Aqui nós vamos ver que Eliú lhe convida Jó, né, para refletir. Né, diz aqui, meditas nas maravilhas de Deus. Né, ele desafia Jó a explicar como as nuvens flutuam ou como o calor sopra do sul, né, mostrando que o conhecimento humano é extremamente limitado diante do Criador. Mais do que o homem ele tenha conhecimento, mas ele é limitado, porque o Criador é o nosso Senhor. Quando ele fala a partir do versículo 19, 24, ele fala sobre a grandeza e a justiça de Deus. Né? Quando ele diz, ensina-nos o que diremos, pois nós, por causa das trevas, nada poderemos colocar em ordem. Alguém lhe contaria o que tem falado? Ou precisaria um homem ser devorado? O homem não pode olhar para o sol, que resplandece no céu depois que o vento passa e o deixa limpo. Do norte vem a áurea esplendor. Em Deus há tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não conseguimos compreender. Ele é grande em poder e justiça, pleno de retidão. Ele não oprimiria ninguém. Por isso, os homens o temem. Ele não respeita os que se julgam sábios. Então, vamos ver aqui que ele reconhece que é impossível para o ser humano compreender ou argumentar diretamente com todo o poder. Deus está envolto em tremenda majestade. Ele é grande em poder e não perverte a justiça. Por fim, ele conclui que o temor, né, o respeito profundo a Deus, né, é o caminho correto. Ou seja, ele não aceita os que se acham sábios aos próprios olhos. Então, que nós possamos também contemplar, né, entender, realmente ver na criação, perceber o quanto o Senhor ele tem todo o poder, o quanto ele é grande e poder grande em justiça, né? E que maravilhas, né, insondáveis nós vemos quando contemplamos, né, a natureza. O Senhor ele tem o controle de todas as coisas, mais do que a gente adquirir conhecimento, é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, medite nela, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais.